Dito isso, quero convidar os irmãos a abrirem em Efésios, capítulo 4, versículo 1. E tudo isso que aconteceu durante esse tempo, não só no que aconteceu ontem, mas durante todo esse mês, na semana que foi corrido. Isso, Deus falou comigo acerca daquilo que será ministrado. E quando o pastor Ramon aqui começou a ministrar sobre sermos igreja, sobre fazermos parte de um corpo, só foi confirmação daquilo que Deus quer trabalhar conosco nessa noite. Efésios capítulo 4, versículo 1 diz assim: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A nossa igreja é sabido, quem não sabe, grava aí. Nós vivemos por propósitos. E isso é bom porque nos dá uma direção. Nos estabelece em que momento nós estamos vivendo, nos estabelece e nos faz nos situar em que momento que a igreja está vivendo, em que momento nós estamos passando. Nós estamos vivendo agora um momento de comunhão. Comunhão essa que gerou um evento tão bonito como aquele que foi ontem. Comunhão essa que foi gerada, comunhão que foi criada durante o evento. Porque pessoas se uniram com um propósito comum. Isso é ser igreja. Deus, quando criou o ser humano, criou Adão e Eva, de serem fecundos, multiplicai. Esse era o propósito de Deus, de sermos um só. De termos comunhão um com os outros. Comunhão, ela gera presença de Deus. Comunhão, ela gera intimidade com Deus. Comunhão gera poder de Deus no meio do povo. Não é porque o louvor canta bonito, mas é porque nós estamos adorando em comunhão, propósito comum. Não é porque o pastor estudou e pregou, porque fez uma teologia. É porque estamos em comunhão com um só propósito. Não é porque o irmão veio mais arrumado do que o outro. É porque nós estamos aqui com o único propósito de louvar e adorar o Deus Todo-Poderoso. É porque nos reunimos como povo de Deus, como uma igreja santa, um povo santo, como irmãos em Cristo, como diz o texto, um só Pai, um só Espírito, um só Senhor, um só batismo, aleluia. É comunhão que gera tudo isso. Essa comunhão gera milagre. Certa vez em conversa com um pastor, eu disse: olha, é muito bom quando nós vivemos o milagre de Deus, mas muitas vezes nós estamos vivendo o milagre de Deus baseado na misericórdia de Deus. É diferente de viver o milagre de Deus baseado na comunhão. É diferente de viver o milagre de Deus baseado em uma igreja única, em unidade do povo de Deus. Porque quando é misericórdia, é Deus dizendo assim: olha, talvez eu não mereça, mas eu vou dar. A misericórdia de Deus, ela está sobre uma pessoa ou sobre algumas pessoas. Imagina um culto como esse, 100 pessoas aqui reunidas. Aí a misericórdia de Deus vem. 1, 2, 3, 4, 5 recebe. Mas quando é poder de Deus, meu irmão, é da porta ao final do templo. O poder de Deus invade o ambiente. E não 1, 2, 3, 4, 5 recebe. Mas a igreja e o povo como um todo recebe do poder de Deus. Porque estamos vivendo em comunhão, estamos vivendo em unidade. Porque quando há um propósito, há comunhão e unidade. Sabe o que os exércitos muitas vezes dizem, ou as nações? Quando querem unir o povo, dá um inimigo em comum. Porque quando se dá um inimigo em comum, o povo se une. Mas nós não, igreja. Estamos aqui reunidos com o quê? Um propósito só. O irmão que está do meu lado, qual o propósito dele? Adorar o Senhor. E o que está do outro lado? Adorar o Senhor. E o outro, propagar o reino de Deus. E o outro, pregar o evangelho do Senhor. E o outro, ganhar esta nação. E o outro, ganhar Guimarães. Ou seja, é um propósito só, irmãos. Unidade, comunhão.
É um chamado para que nós venhamos viver verdadeiramente o poder de Deus, para que nós venhamos viver verdadeiramente a graça do Senhor, mas de uma maneira tal, a qual nós vamos fazer diferença, não só na vida daqueles que aqui entram, não só na vida daqueles que aqui estão, mas vai ser de tal forma que os nossos vizinhos também serão impactados pelo poder que Deus fará emanar das nossas vidas, através da comunhão e da unidade que nós vamos promover em nome de Jesus. Precisamos promover essa unidade no nosso meio. A Bíblia diz que verdadeiramente seremos filhos de Deus se formos um. Jesus disse: Pai, rogo-vos para que assim como eu e ti somos um, eles sejam um conosco. Durante todo o tempo, Jesus chamou os seus para que eles fossem um só. Quando um queria dominar sobre o outro, ele dizia: não, entre vocês não é assim. No mundo há quem vos queira dominar, mas entre vós não. Vocês são servos uns dos outros. Vocês não é assim, um melhor do que o outro. Porque em meio a um povo, é claro, encontramos também barreiras, encontramos também dificuldades. Mas que em nome do Senhor, que o Espírito Santo, Ele nos faça enxergar as nossas dificuldades, para que nós venhamos vencê-la, para que sejamos em unidade, sejamos um verdadeiramente, que não eu olhe para o outro e não veja o meu irmão, mas eu enxergue nele a mim mesmo, e eu o trate com o amor a qual eu trataria a mim mesmo, pois é a regra de ouro de Jesus. Qual é? Faça ao outro aquilo que você quisesse que fizesse a você mesmo. Porém, às vezes somos orgulhosos demais. Às vezes somos tão orgulhosos que queremos estar sempre certos. Não. E aí entramos num embate. Às vezes até um embate teológico. Que a minha teologia é melhor do que a tua. A minha fé é melhor do que a tua. A minha pregação é melhor do que a tua. A minha canção é melhor do que a tua. A minha nota musical é melhor do que a tua. O meu jeito de cantar e de cultuar é melhor do que o teu. Ou queremos estar certos na nossa própria verdade. Ou tomamos para si como nossa verdade fosse um dogma inquebrável. Um dogma que não pode ser transponível. E esse orgulho, ele causa o quê? Divisão. É eu e ele. Irmãos, em nome de Jesus. Orgulho é princípio de Satanás. Quando o orgulho entrou no coração de Satanás e entra no coração do homem, é um princípio maligno, a qual o homem agora se acha melhor do que o outro, a qual o homem se acha mais excelente, mais sábio, mais poderoso, mais bonito, mais seja lá o que for, mais do que o seu irmão, quando na verdade, olha que Jesus vem e diz: tenha o outro por estima superior a você mesmo. Trate o outro como superior. Irmão, ninguém é bom aqui em tudo. Ninguém aqui é bom em tudo. Tem gente que vai cantar aqui divinamente. Longe de mim, não sei cantar. Tem gente que vai tocar. Tem gente que vai pregar. Tem gente que vai adorar. Eu pude ver isso durante toda a programação desse casamento, pastor. Quando a Clara estava aqui, muitas vezes com os irmãos, dizia: não, está chegando a equipe de quê? Equipe da arrumação, equipe da cozinha, tem outra equipe da outra arrumação. Aí se juntava, e ia dizer: não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Quando olhava, estava tudo feito. Porque um era bom numa coisa, outro era bom em outra coisa, e aí aquilo que era bom, naquilo que eu sou ruim, o irmão me complementa. Eu até disse assim, eu disse: pastor, olha, se a gente abrir uma cooperativa aqui, a gente monta um prédio, de tantos talentos que tem aqui dentro. E agora mais um talento, né? Até dizer Alliance Decor. Decoração é com a aliança missionária mesmo. Até com decoração trabalhamos, irmão. Mas quem é que faz? É o pastor? É nada. Quem faz é os irmãos que se unem com um propósito comum e faz as coisas acontecerem. Irmão, ninguém é bom em tudo. O meu irmão, ele é bom naquilo que eu sou deficiente. O meu irmão me completa porque aquilo que eu não sei fazer, ele sabe. Tem um que vem aqui, o nosso irmão Tiago foi subir ali. Graças a Deus não aconteceu nada demais. Eu até disse: irmão, você deu sangue por esse casamento. Ele quase cai, irmão. Se você for aqui na cozinha, está lá quebrado. Porque o irmão foi subir ali, pegou, caiu. Mas Jesus segurou o irmão, ele voltou ali. Não aconteceu nada demais. Luxação, raladora. Aí disse: rapaz, quebrou, temos que substituir. Aí já veio o Pereira e disse: não, pastor, deixa comigo que eu trabalho com isso. Aí eu digo: amém. Temos gente duplador. Aqui dentro, essa semana vai estar consertado o teto da igreja. Amém? Aí tem gente que diz: rapaz, eu não sei fazer plador, não sei fazer isso. Do mesmo jeito, o casamento demorou quase um mês. Arrumação e tal. 15 minutos não, 30 minutos, pastor. Estava tudo desmontado. A equipe da limpeza, top. Tivemos o culto pela manhã, tudo organizado. Por quê?
Porque gente se disponibilizaram a trabalhar. E como o pastor diz, às vezes você acha que é só passar um pano, ou acha que é só passar um aspirador aqui num tapete, mas hoje de manhã podemos cultuar ao Senhor porque pessoas se disponibilizaram a fazer aquilo que muitos outros não fazem. E isso em nome de Jesus. E o irmão que só passou aqui o aspirador é tão valioso, talvez até mais, do que aquele que está aqui pregando. Porque ninguém na casa de Deus é melhor do que ninguém, irmão. Somos um corpo. Jesus disse: estando em mim, somos um só. Ninguém pode tudo sozinho. E tenham por mais estima aqueles membros que muitas vezes consideramos ele por menor. É o dedo do pé. Como diz, é o dedo midinho do pé. Se não tiver, não dá equilíbrio, irmão. Para dar uma carreira maior, tem que ter. Porque sem os pés o corpo não vai. Sem as mãos o corpo não se alimenta. Então nós aqui, nós igreja, nos completamos. E às vezes nós queremos ministrar lá fora, quando na verdade precisamos também ser ministrados primeiro aqui dentro, para sermos um corpo, um só povo, um só espírito, para que os outros, através do nosso testemunho, possam enxergar que nós servimos verdadeiramente a um Deus Todo-Poderoso. Então nessa noite, em nome de Jesus, que todo espírito de orgulho, que ele caia por terra, em nome de Jesus, e que nós possamos ser humildes uns para com os outros. Tenhamos os outros em maior estima do que nós mesmos. E nisso é mostrado o amor de Deus. O amor de Deus se revela muito mais nas atitudes do que numa palavra: eu te amo em Cristo Jesus. Mas na hora de ajudar o irmão, está longe. As atitudes falam mais do que palavras. Porque palavras sem atitude, elas são vazias em si mesmas. Mas quando é acompanhada no nosso testemunho, nas nossas atitudes, aí ela cria na vida do outro uma transformação, e também na nossa vida, em nome de Jesus. Tribalismo. Sabe o que é tribalismo? O grupo do louvor, o grupo dos obreiros, o grupo da cozinha, o grupo da mídia, o grupo dos irmãos. E aí vivemos um tribalismo dentro de uma igreja só. Porque no grupo do louvor não entra o grupo da mídia, na mídia não entra ninguém, aí da cozinha também. Não, irmão, em nome de Jesus. Isso é tribalismo dentro da igreja, separação dentro de um corpo só. Não pode, no louvor faz parte de mim. Com a mídia? Mas tu é da mídia? Não, mas faz parte também, irmão. Estou aqui na igreja, eu sou da mídia também. É do louvor, sou do louvor também, irmão. Tu canta, canto nada. Mas sou do louvor. Por isso que o pastor falou, eu achei muito bom, pastor. Pertencimento. Precisamos fazer parte de um corpo. Ali é o grupo do louvor. Aí eu não posso ir lá porque eu pode, irmão, em nome de Jesus. Quando está adorando, não adora só o louvor. O louvor nos faz querer adorar também. O Senhor nos leva a essa adoração. E nós não adoramos também. Talvez não cantamos tão bem como os irmãos e as irmãs, mas cantamos também. Talvez não tocamos tão bem, mas tocamos o coração de Deus com o nosso louvor, com a nossa adoração, com o louvor que sai dos nossos lábios. Tribalismo é quando nós nos fechamos em um grupo a ponto de ninguém mais poder entrar, ninguém mais poder cooperar ou não participarmos daquilo que o outro grupo faz. Aí eu não vou porque tal dia é o dia do louvor. Então é o louvor que está organizando. Não, é a mídia que está organizando o evento. Então a mídia lá que se vire. Não, a mídia está organizando. Mídia, o que é que eu posso fazer, Jorjão? O que é que eu posso fazer para ajudar? Aí pode puxar um fio, vou puxar um fio. E no louvor, aí posso botar um carpete? Vamos botar um carpete. É se incluir nas coisas de Deus, irmão. Você tem talento para ajudar em alguma coisa dentro da casa de Deus, eu tenho certeza. Não diminua aquilo que você sabe ou aquilo que você pode fazer por achismo, em nome de Jesus. Ou porque não somos um grupo fechado, como diz a nossa igreja, somos uma aliança missionária. Aqui há pessoas de todo lugar do Brasil, tem de Portugal, tem do continente africano, tem também da América Latina. Somos latinos, já é o grupo latino, somos latinos também, brasileiro, América Latina, somos latinos também. Aí tem um grupo, terceiro sábado, culto espanhol. Precisamos apoiá-lo, como também precisamos trazê-lo para junto de nós. Não são eles e nós, não é o louvor e eu, não é a mídia e eu, não é os irmãos e eu, não é o pessoal da cozinha e eu, não é o pessoal da carrinha e eu, não. Somos nós. Nós somos o louvor, nós somos a mídia, nós somos a carrinha, nós somos a cozinha, nós somos os irmãos, nós somos a igreja do Senhor, nós somos o povo de Deus, nós somos um grupo só, nós somos um corpo só, que se divide para fazer grandes coisas, porque toda vez que o povo de Deus se une, meu Deus, aleluia, grandes coisas acontecem.
Coisa que pode dividir, mas que com certeza não acontece no nosso meio. Fofoca e julgamento. Já conheci igrejas que acontecem. Graças a Deus aqui não. Em nome de Jesus. Irmão, corta a fofoca pela raiz. Deixa falar mal do teu irmão, não. Porque às vezes nós vemos muito o defeito do outro, não é verdade? É o que Jesus vem. Jesus é maravilhoso. 2000 anos atrás, escrevendo lá, os apóstolos, palavra de Jesus, tão válido hoje. Quer consertar o teu irmão? Tira a primeira trave que está no teu olho, para remover o cisco do teu irmão. O que é que eu entendo? O defeito que eu vejo no meu irmão é maior em mim, porque uma trave é maior do que um cisco. E às vezes nós estamos tão errados e queremos consertar o outro. Queremos mudar o nosso irmão, mas não conseguimos mudar a nós mesmos, irmão. A mudança que você quer no outro vai ser causada quando você mudar a si mesmo. Quando você mudar o seu jeito de ser, forma de pensar, forma de agir, é natural, o irmão vai sendo transformado também, porque aquilo que Jesus vai fazendo em nós, ele transborda para a vida dos nossos irmãos, daqueles que estão do nosso lado. Então, em nome de Jesus, que nós possamos primeiro enxergar aquilo que nós somos defeituosos. Possamos enxergar primeiro aquilo que nós somos errados, porque se botar todo mundo numa balança, irmão, esquece. Eis que o Senhor passou os olhos pela terra, procurando um, mas não encontrou. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E estamos aqui não porque somos bons, mas porque Deus nos salvou. Porque pela graça nós somos enxertados na videira verdadeira. Pela graça do nosso Senhor, nós somos arrancados de um reino de trevas e colocados no reino do Filho do seu amor. Porque pela graça nós tivemos o nosso nome apagado do livro que nos condenava e foi colocado e escrito no livro da vida que está na mão do nosso Deus. Aleluia! Pela graça sois salvos. E é essa graça que causa essa unidade no nosso meio. A falsa unidade, a indiferença à verdade. O medo do conflito pode nos levar a buscar uma unidade superficial, minimizando a sã doutrina. A verdadeira unidade bíblica não existe sem um fundamento compartilhado na verdade do Evangelho. Isso acontece quando cada um tem a sua verdade. Isso acontece quando cada um está tão certo de si, que não aceita nenhuma segunda opinião. Irmãos, quando nós ouvimos uma opinião, quando eu falo de opinião, eu falo acerca daquilo que nos vai levar para o céu. Amém? Nem sempre nós estaremos certos. A vida cristã, ela é um aprendizado. A nossa vida cristã é uma caminhada. Por isso que Paulo diz, olha, no começo da nossa caminhada, ele nos alimenta com o quê? É com leite. É aquele alimento ali mais leve, porque tem verdades que não podemos suportar no primeiro momento. E depois o caldo, é como diz, o caldo vai engrossando. O caldo vai engrossando, porque aí você vai tendo acesso através do Espírito Santo a verdades que talvez no princípio da tua fé fosse difícil demais de suportar. Aí Deus vai primeiro te fortalecendo. Quando você chega a uma estatura, imagina a vida, quem é pai sabe, quando é criança, é leite, depois vai dando ali um mingauzinho, depois vai botando um alimento, e depois o menino já está pedindo top canha, quero carninha, quero carne, só quer alimento mais forte. Porque aquilo já não serve mais, aquilo já não dá sustância. Então, em nome de Jesus, a falsa unidade, irmão, é quando também não somos verdadeiros uns para com os outros. Quando eu falo até às vezes com medo, não é empate, quero ter empate. Mas às vezes é de sermos quem nós somos, ou falar aquilo que nós verdadeiramente pensamos. Como é que o outro vai agir? Não somos irmãos. Estamos aqui caminhando para ser uma igreja madura. O pastor fala aqui o tempo todo sobre maturidade cristã, a ponto de nós pararmos, analisarmos e entendermos o nosso irmão. Aí não vem um pré-julgamento, não vem acharmos que vamos julgar o outro, porque o outro é isso ou aquilo outro, ou num orgulho, a qual vou dizer, eu sou melhor do que o outro, porque o outro pensa assim, eu penso dessa forma. Não, longe de nós, como igreja do Senhor, esse tipo de pensamento, essa falsa humildade, essa falsa verdade, essa fofoca e esse orgulho, não pode estar no nosso meio. Se tiver, nós precisamos pedir discernimento a Deus, porque às vezes nós estamos tão certos de nós mesmos, que não conseguimos enxergar, irmão. Estamos tão certos das nossas verdades, que não conseguimos compreender que estamos num caminho que já tem uma desviada. Um pequeno desvio aqui, lá na frente, causou uma grande distância.
E às vezes na nossa certeza e na nossa verdade, não conseguimos enxergar no outro que o outro está certo. Nós não. Entra orgulho, entra tudo junto. E aí causa divisão no meio da igreja, divisão no meio do povo. Deus não habita em um povo dividido. Jesus disse que uma casa dividida não se sustém. Uma casa dividida, ela cai, ela vai ruir. Irmãos, em nome de Jesus, eu falo isso não para condenar, não para criticar, ou como diz algum, demonstração ou exortação, não. É um chamado à nossa consciência, para que nós venhamos ter a unidade de Cristo, para que nós venhamos ser igreja do Senhor, para que nós venhamos ser povo de Deus aqui nessa terra, para vivermos os milagres de Deus, em nome de Jesus. Quem aqui quer viver o milagre de Deus? Eu quero viver o milagre de Deus. Sem unidade não dá. Sem Deus não habita em meio de... mas sou só eu ali que tenho uma indiferença com meu irmão. Se um irmão estiver doente, todo o corpo padece. Todo o corpo padece, irmão. Então, em nome de Jesus, mas é uma pequena intriga. Irmão, resolve em nome de Jesus. Resolve aquela pequena intriga. Resolve aquele pequeno problema. E vamos todos viver aquilo que Deus tem para nossas vidas em nome de Jesus. Isso é um clamor à unidade do povo de Deus. Estamos vivendo, se o momento é propício, estamos vivendo um propósito de comunhão. Então, em nome de Jesus, que venhamos buscar comunhão uns com os outros. Que venhamos buscar comunhão com aquele que nós não compreendemos, ou aquele que nós não temos tanta intimidade. Não tem intimidade por quê, irmão? Eu nunca tive intimidade com o irmão. Está na mesma igreja, no mesmo culto, mas não tem intimidade. Então procura ter, daqui a pouco tem cantina. Vai lá, senta com o irmão e conversa com ele. Tem gente tão boa e tão maravilhosa que a gente não descobriu porque não sentou para tomar um café, porque não sentou para bater um papo, porque não sentou para programar um casamento, porque não sentou para programar um evento como foi o retiro. Será que vamos precisar sempre de um retiro? Será que vamos precisar? Vamos casar de novo. Vamos precisar sempre de um casamento? Vamos precisar sempre de um inimigo em comum? Não, qual o propósito que a igreja precisa? Nós já temos um propósito. Nós já temos um propósito, não é inimigo comum, não é casamento de pastor, não é retiro, não é nem o casamento do irmão que vai acontecer semana que vem. O nosso propósito comum é levar o evangelho, é provocar comunhão, é provocar milagre nessa terra, é adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em nome de Jesus, é refletir a glória do Senhor, é propósito comum. Quando nós ontem reunimos para quê? Casamento do pastor. Há tempo atrás, reunimos para quê? Retiro espiritual. E hoje, reunimos para quê? Adorar? Reunimos para quê nessa noite? É um propósito comum, não é? Estamos adorando em comum, não é? Somos um povo ou não somos? Somos uma igreja ou não somos? Estamos com Cristo ou não estamos? Adoramos a qual Deus? Adoramos ao Senhor Todo-Poderoso. Através do nome de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem está aqui conosco nessa noite? Aleluia! Eu vou dizer o nome. É o Espírito Santo de Deus que está aqui conosco. Aleluia! Aleluia! O que mais nos falta é entender? Precisamos vencer muitas vezes a nós mesmos. Você não vai muitas vezes até ter comunhão com alguém, não é pelo outro, é por você mesmo. Às vezes nós queremos botar no outro a dificuldade que nós temos em nós. Eu não vou porque é que nem o pastor que pregou aqui naquele dia, eu esqueci o nome do pastor, que ele é português. Que ele disse: Pastor Felipe, não tem português fraco, forte, tem cristão fraco. Eu digo, olha aí. Às vezes o irmão é duro demais, não, você quer mole demais, irmão. É como o pastor falou mesmo. Às vezes queremos projetar no outro a dificuldade que nós temos. E Deus permite. Aí sabe o que o cristão faz quando vai orar? Senhor, oração fervorosa. Em nome de Jesus. Fala até mistério, fala línguas estranhas. O mistério vem. Está falando em mistério. Senhor, tira de mim essa dificuldade. Aí Deus faz o quê? Tira? Não. Ele cria a oportunidade para você tirar essa dificuldade. Ele bota você no problema. Aí diz, olha aí, está no problema agora. E como é que eu vou sair? Exercitando aquilo que tu me pediu em oração. Às vezes um problema que vivemos, ou uma dificuldade, ou uma barreira, é Deus dando oportunidade para você vencer aquilo que você tem orado a Ele. Porque Deus não é um mago que tem uma varinha de condão que vai cumprir o teu desejo porque tu está orando.
Deus não é um mago que vai esfregar uma lâmpada, vai sair um gênio, ai, tem 3 desejos, não. Às vezes não, deixa eu ser ousado aqui. Deus muitas vezes, Ele faz algo e nós não compreendemos na hora, porque nós esperamos o pregador que nós queremos, a palavra que nós queremos, o louvor que nós queremos, o irmão sentado do meu lado que nós queremos. Aí Deus faz tudo diferente. Aí você diz: Deus, eu orei, não estou entendendo nada. Aí Deus está dizendo: porque não é do teu jeito, é do jeito que eu quero. Aleluia, aleluia. Mas nós precisamos verdadeiramente, irmão, sermos igreja em um só. Porque se um povo consegue, em pouco tempo, organizar retiro, organizar casamento, organizar um monte de coisa, imagino que uma igreja como um todo não pode fazer o que Deus não faz através de um povo unido. Porque Deus, quando chama Moisés, resgata um povo. E o povo sai como o quê? Escravo. Qual era a arma do povo? Foice, enxada, canivete. Aí o povo agora está passando pelo deserto. Precisava, para chegar onde Deus queria, passar por algumas nações. O povo diz: deixa a gente passar, por aqui não passa. Ia enfrentar o povo de Israel. Um povo que tinha acabado de sair do cativeiro. Imagina a cena. O outro exército, escudo, espada, tudo afiada. Cavalos de guerra, cavalos e seus cavaleiros. Mas toda vez que enfrentava o povo de Deus saía vitorioso. O povo não perdia uma batalha, porque Deus ia à frente daquele povo, porque o povo era a unidade, o povo tinha um propósito. 52 dias levantaram um muro de uma cidade. A história de Neemias vai dizer que o povo se uniu e o coração do povo era inclinado a trabalhar. E nessa inclinação a trabalhar em prol do povo e da cidade santa e também em nome do Senhor, o Senhor fez algo sobrenatural. Sabe que quando os inimigos, e isso enfrentando oposição, tinha oposição naquela época, tinha inimigo também naquela época. A Bíblia diz também que uns era com uma colher de trolha na mão e a espada na outra. Era um trabalhando, o outro vigiando. Porque vê a importância? Tu não sabe ser trolha, mas sabe segurar uma espada, irmão. Não sabe ser trolha, mas sabe mexer uma massa. Não sabe. Eu quando fui entregar o meu apartamento, a parte de baixo estava toda ruída. Aquilo pega muita umidade. Tava a parede se desfez. Eu fui lixar, chega a dar uma tristeza, irmão. Quanto mais eu raspava, mais caía a parede. Eu digo: Jesus. E cada vez que ia aparecendo um buraco, eu contava horas. Eu dizia: um buraco é 2 horas para me resolver. Outro buraco, 4 horas. Já começou a chegar em dias. Aí o William foi lá. Aí eu disse: foi ajudar a carregar umas coisas. Aí ele disse: pastor, e essa parede? Eu disse: pastor, eu trabalho com isso. Eu digo: opa. Eu digo: irmão, ele disse: o senhor consegue fazer? Eu consigo, agora eu vou levar dias. Ele: rapaz, eu faço aí rapidinho. Eu digo: o que eu não consigo, o que eu iria fazer em 15 dias, o irmão fez em 30 minutos, irmão. Ele botava ali, estava pronto. Eu disse: William, quer massa? Ele: não, pastor, eu já fiz um. Eu digo: Jesus. Mas eu não sabia fazer aquilo. Mas tive alguém que sabia. E como eu ajudei? Irmão, diz a quantidade de massa que eu vou mexer. Eu não sei amassar, mas eu sei mexer uma massa, irmão. Eu não sei amassar, mas eu sei carregar a água. Quando o povo de Deus se une com um propósito só, Deus faz grandes coisas através dessa união e dessa comunhão. A Bíblia diz que os povos e as nações olhavam e diziam: olha, realmente Deus está com esse povo aí, porque em tempo recorde conseguiram fazer o que levariam talvez até anos, mas não, em 52 dias eles levantaram os muros. Em 52 dias eles ficaram de pé. Em 52 dias houve milagre. Então, em nome de Jesus, para que a igreja venha viver milagre, precisa ter comunhão, precisa ter unidade, precisamos ser um só em nome de Jesus. Irmão, quando eu falo isso, é para um momento onde nós não vamos precisar orar por cura. Sabe por que eu falo? E falo na ousadia do Espírito Santo de Deus. Porque se nós chegarmos a esse estágio, não precisa nem orar. Entrou ali, primeiro que demônio nem entra, fica na porta. Segundo, entrou enfermo, vai ser curado em nome de Jesus. Não vai precisar o pastor fazer clamor.
não vai precisar línguas estranhas, não vai precisar nada, porque aqui verdadeiramente habitará a presença do Todo-Poderoso, aqui habitará a presença do Santo de Israel. Quando Deus se fazia presente num lugar, a palavra de Deus diz na inauguração do templo, quando Salomão orou, desceu o Espírito do Senhor, encheu a casa. Quem estava dentro prostrou, não aguentou. E quem estava fora não conseguia entrar. Tamanha era o peso da glória do Senhor. Em nome de Jesus, clamemos nós nessa noite por um peso de glória de Deus, aonde não conseguiremos ficar de pé diante da majestade do Senhor, aonde aqueles que estarão lá fora saberão que há Deus aqui em Guimarães, que há Deus aqui em Azurém, que há uma igreja ali que adora ao Deus verdadeiro. Aleluia! Aleluia! Isso vai acontecer quando nós tivermos comunhão uns com os outros. Quando nós tivermos aqui a unidade de Cristo. A Bíblia diz que em Atos, a igreja de Atos crescia. Sabe por quê? Claro, batismo com o Espírito Santo, capacitação. Foram capacitados. Mas quando você lê Atos, lá no capítulo 2 vai dizer o seguinte: que todos tinham tudo em comunhão. O texto que nós acabamos de ler, ele fala o seguinte, que é um só batismo. Olha o versículo 6. Um só Deus e Pai de quem? Não é meu pai, não é o pai do pastor Ramon, não é o pai do Jorjão, não é o pai do Bruno, não é o pai da pastora, é o nosso pai. Ele é pai de todos, não é só meu, ele é meu e ele é teu, ele é nosso pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí ele continua, o qual sobre todos, não é o pastor, não é quem está no altar, é sobre todos, é quem está no altar, é quem está na nave, é quem está na mídia, é quem está na cozinha, é quem está na salinha, é quem está na outra salinha. Aí o meu irmão que ficou em casa é um comigo, não veio, não sei porquê, talvez não deu, logística, trabalho, cansado demais, mas ele é um comigo, está lá também em nome de Jesus. Aleluia, é todos, aleluia. E age por meio de quem? Aleluia. Ele age não é por meio do pastor. Irmão, para com esse negócio de achar que Deus usa só pastor. Para de achar que Deus usa título. Deus não usa título. Deus usa pessoas que querem ser usados. Deus usa pessoas que têm um coração quebrantado e contrito. Deus não usa título de pastor. Deus não usa título de diácono. Deus não usa título de missionário, missionária. Deus usa todo aquele que se dispuser a dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Aleluia. Quem quer ser usado por Deus em nome de Jesus? Aleluia. Sejamos nós todos profetas do Senhor. Sejamos nós todos em nome de Jesus missionários, missionárias do Senhor. Como bem disse aqui o Jorge, somos missionários, irmão. Temos uma missão nessa terra. Não é um título que faz a pessoa, não é um título que faz um pastor e um pregador, mas é um coração contrito e a vontade de servir ao reino de Deus em nome de Jesus. Por isso que precisamos tanto, irmão, ter comunhão com os outros. Porque sem unidade não dá. Não dá. Seremos sempre uma igreja doente. Porque não temos comunhão com os outros. E digo mais, tem aqueles que dizem assim, pastor: eu tenho comunhão com meu Deus, mas não tem com o irmão que está aí do... É impossível aquele que diz querer agradar a Deus, agrade se não consegue amar o irmão que está do seu lado. Porque se não consegue amar quem vê, como amará quem não vê? Eu digo, eu tenho comunhão com o Senhor, mas não consegue amar o irmão. Mas o irmão é complicado e tu não era? Talvez tu está melhor agora, né, Jaião? Porque Deus foi tratando. Pegou uma árvore silvestre e foi o quê? Podando. Aí agora que chegou a estatura de árvore frutífera e frondosa, aí já não é mais complicado, irmão. Fica um pouquinho sem o Senhor podar. Cresce de novo os ramos. Aí tem que vir o Senhor podar de novo. Porque durante toda uma vida cristã, o Espírito Santo está sempre nos moldando, sempre nos podando. Sabe quando é que acaba a caminhada do cristão? De duas formas. Ou Jesus volta e leva, ou a morte vem e leva. Mas seremos poddados até Jesus voltar, ou nós descemos à sepultura. Porque enquanto não, irmão, você não é melhor do que o seu irmão. Você está numa caminhada, talvez você começou primeiro, tem uns 2 galinhos ali cortados a mais, mas o irmão vai chegar lá também, em nome de Jesus.
E é o nosso desejo que todos nós cheguemos, porque o final dessa corrida não é o altar, não. O altar é muito pouco para aquilo que Deus tem. O final dessa corrida é no céu. A morada não é em Guimarães, a morada é celeste. E lá no céu, irmão, não vai ter o ministério do louvor da Assembleia de Deus, da Aliança Missionária, ou os irmãos dali, os irmãos de lá, não. E será um só povo, debaixo de um só templo, debaixo de uma só morada celestial. Nada terreno, é tudo de lá. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Precisamos em nome de Jesus de essa comunhão. Então, em nome do Senhor, que nós possamos meditar nessa palavra em nome de Jesus, que possamos buscar ter comunhão com os outros, porque um povo unido, Deus faz milagres, Deus faz maravilha, Deus faz prodígios. Quando nós nos unirmos como igreja, como povo santo do Senhor, irmão, em nome de Jesus, aí vai ser multiplicado a igreja. Porque é na comunhão e na unidade que a igreja multiplica. Porque na igreja de Atos diz que eles tinham tudo, ninguém julgava ser nada seu, mas tinha tudo em comunhão. Eles não julgavam o outro melhor do que dizer, mas eram todo mundo igual, era todo mundo debaixo de uma mesma ordem, que era a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que eles não julgavam ter mais do que o outro, mas eles repartiam com o outro e todo mundo tinha tudo em igualdade. Ninguém passava dificuldade, ninguém passava fome, ninguém tinha mais do que ninguém. Ninguém era tão isso ou aquilo outro, não, porque era todo mundo um só povo. E quando olhava, dizia, tem algo diferente. E digo mais, quando o povo se unia, a bênção de Deus era tão grande sobre o povo, que aquilo sobejava de tal forma que eles cuidavam de quem? Lá de fora. Porque aquilo que Deus faz, Deus só faz para sobejar. Deus não vai fazer essa igreja aqui ser cheia para ficar aqui dentro, não, nem que o teto aqui estoure em nome de Jesus e a bênção de Deus espalhe por toda a região para saber que há verdadeiramente um Deus. Agora, como pode alguém acreditar que verdadeiramente há um Deus, se quando eu me junto eu não sou um com meu irmão, eu falo mal do meu irmão? Não, irmão, em nome de Jesus, vamos orar pelo nosso irmão, vamos lá ajudar, vamos conversar com ele, vamos falar com ele. Como pode eu sair daqui e falar mal do culto? Como pode eu sair da igreja, adorar o Senhor, cantar cânticos de louvores ao Senhor e logo mais voltar a ser quem eu era? Ou não ter comunhão com meu irmão, ou não falar com meu irmão? Parecemos que somos como crianças. Eu não falo com o irmão dentro da casa de Deus, em nome de Jesus. Se tem alguém aqui que não fala com outro, Deus está dando oportunidade para você ir lá e falar e pedir perdão em nome de Jesus, para que nós venhamos viver o que Deus tem preparado para essa igreja, para mim e para você. Sabia que muitas vezes eu não vivo, ou você não vive aquilo que Deus tem por minha causa? Porque eu estou no corpo. Então, se eu não tiver comunhão, e há quem diga bem assim, tem comunhão com todo mundo que é pastor. Porque se não fosse, eu não tinha. Não, irmão, é isso. Não é porque é pastor que tem comunhão com todo mundo. Você não precisa ser pastor para ter comunhão com todo mundo. Você só precisa entender, é só ler o texto, não foi eu que disse, está na palavra, era um com todos, e era um só povo, era só um corpo, e Jesus fez um povo, e Abraão, de ti farei um povo, é o povo escolhido, é o povo santo, é o povo chamado, é o povo que vai morar no céu, é a igreja de Jesus, é a igreja que Jesus chamou, é a igreja que Jesus salvou, é o povo que Jesus salvou, não é um povo determinado em determinado lugar. Olha, mas Jesus viveu na Judéia, olha o que Jesus disse ainda de vida, e ainda tem muitos que não são daqui, são de outro aprisco. Que aprisco são esse? É o aprisco Aliança Missionária, é o aprisco, a igreja, esqueci o nome da igreja agora, Cristianismo Vivo. É o povo também que faz parte do povo de Deus. Porque apesar de estarmos separados em corpos, estamos juntos através do Espírito Santo do Senhor. Deus está nos chamando nessa noite para vivermos o sobrenatural de Deus, para vivermos aquilo que nunca nós vivemos em nome de Jesus. É um chamado não só a um ou a outro, ou é um chamado para aquele que diz assim, eita, fulano devia estar aqui. Não, quem devia estar aqui era você. Porque Deus fala com quem está. Se Deus quiser falar com o irmão, manda profeta lá e fala. Então não pensa no irmão que não veio. Não pensa no irmão que faltou. Pensa que assim, não, Deus está falando é comigo aqui, que eu tenho que ter comunhão com meus irmãos. Eu tenho que ter unidade com meus irmãos. Eu tenho que verdadeiramente ser igreja do Senhor. Eu tenho que ser verdadeiramente povo santo, exclusividade de Deus. Eu tenho que ser um com o meu irmão. Eu tenho que ser um com a minha irmã. Eu tenho que fazer parte desse corpo. E aí sim, irmão, em nome de Jesus, pode
pode me cobrar, porque eu falo com a autoridade de Deus, dizendo que quando chegarmos a esse estágio, aleluia, isso aqui fica pequeno, milagre vai acontecer. Porque parece que os milagres só ficaram na Bíblia, irmão. Parece que só vemos cadeirante andar antigamente, machado flutuar na água. Irmão, quando eu leio aquilo ali, eu fico admirado. Aí o profeta orou, o machado subiu. Aí o povo caía maná do céu. Morto ressuscitava, aleijado andava, cego via, mudo falava, surdo ouvia. O povo com lepra era curado. Mulher com fluxo de sangue era curada. Agora era um só povo, aleluia. E Deus disse, Jesus disse: estão admirados com isso? Oh, estou admirado. O Senhor disse: coisas maiores vocês farão em meu nome, porque toda vez que algo milagroso acontece através do nome de Jesus, o nome dele é glorificado, e com o nome dele, o nome do nosso Deus é exaltado e glorificado e é lançado nas alturas em nome de Jesus. Quer ver milagre? Tenha comunhão com o Senhor. Às vezes nós queremos algo sobrenatural, e para ter o sobrenatural, Deus está dizendo: conserto natural, porque comunhão é natural. Não é nada sobrenatural. É eu ir lá e ter comunhão com meu irmão. É eu ir lá e ser um com ele. É eu ir lá e ter paz com ele. E aí quando nós fizermos aquilo que nós podemos fazer, né, o tirar a pedra de Lázaro, quando nós fizermos aquilo que nós vamos fazer, que nós precisamos fazer, que nós temos que continuar fazendo, aí aquilo que é sobrenatural vai descer sobre esse lugar, vai descer sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu profetizo que quando nós chegarmos a um estágio de unidade, irmãos, pode mandar vir aqui cego, surdo, mudo, aleijado, que vai sair daqui diferente do que entrou em nome de Jesus. Aí o pastor agora está sendo o que? Não, eu estou pregando aquilo que Deus falou comigo, que quando nós formos um, aleluia, vai acontecer milagre, vai acontecer o sobrenatural, vamos viver os milagres do Senhor, porque não vai ser um povo, 2 povos, 3 povos, não, vai ser um povo, um Deus, um Espírito, um batismo, uma comunhão, aleluia, aleluia. Aí Deus vai operar no nosso meio, aleluia. Porque quando Deus olhar para mim, vai ver você. Quando Deus olhar para você, vai me ver. E Ele vai dizer: ali sim, há um povo que quando dobra o joelho, aleluia, é como se fosse um só, perante a minha face. Esse é o desejo de Deus para a sua igreja. Quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus.